porque o Palmeiras bateu na trave ontem. Olha, com muita reclamação de arbitragem, o Palmeiras venceu nos pênaltis o Vitória e acabou se classificando. Mas, no tempo normal, há muita reclamação do primeiro gol do Palmeiras, que teria sido marcado em posição de impedimento, e aparentemente estava mesmo. Os baianos reclamaram muito. E depois da cobrança de penalidades máximas, um dos pênaltis do Vitória claramente entrou, a bola entrou. A gente não tem o VAR na Copa São Paulo de Futebol Júnior para eliminar essas dúvidas, mas impressionante como o árbitro assistente, o bandeirinha ali, não viu a bola entrar e o árbitro também não. Esse lance acabou sendo anulado, foi como se a bola não tivesse entrado, o Vitória acabou sendo prejudicado e o Palmeiras no final, nos pênaltis, acabou vencendo por 3-1 e se classificou para a próxima fase da Copa São Paulo, assim como o São Paulo também se garantiu, derrotou a Portuguesa por 2-0 e o Botafogo passou pelo São José 3-0, também está classificado. Hoje é a vez do Santos tentar garantir a vaga na próxima fase, vai enfrentar a Ferroviária às 9h15 da noite. E o Cruzeiro também, um pouquinho mais cedo, às 5 da tarde, pega a Ponte Preta, outro time que é favorito aí, candidato a título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A CBF divulgou nesta terça-feira a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Atenção, hein? Quem gosta do Brasileirão, aí daqui 2 semanas, exatamente daqui 2 semanas, começa o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras vai abrir o Brasileirão no dia 28, uma quarta-feira, na Arena MRV, enfrentando o Atlético Mineiro às 7 da noite. Já um clássico logo de cara aí para o Verdão. O Santos joga na mesma quarta-feira, às 8 da noite, contra a Chapecoense em Chapecó. O São Paulo estreia contra o Flamengo. Olha só, parada duríssima para o São Paulo no Morumbi, no dia 28, às 9h30 da noite. E o Corinthians, no dia seguinte, vai à Neoquímica Arena, às 8h30 da noite, jogar contra o Bahia. Esses são os grandes clubes paulistas envolvidos na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E eu confesso, Pedro e Thaís, que é muito legal a gente começar a temporada dessa maneira, já Campeonato Paulista, jogos importantes, decisivos, agora já começa o Campeonato Brasileiro, daqui a pouquinho já tem Libertadores da América, temporada está começando muito bem e eu reforço aqui o convite para os nossos ouvintes estarem conosco nesta quarta-feira, o dia do futebol, dia de clássico Palmeiras e Santos. Em o Jornal, gente, fica por aqui. A partir de agora, tá chegando o Manhã Bandeirantes Campinas com o Heitor Fredo. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. Quinto sinal marcando 10 horas da manhã, a hora certa da informação regional no nosso microfone da Rádio Bandeirantes Campinas. Muito bom dia para você que até agora ficou com o Jornal Gente, de volta amanhã na programação da Rádio Bandeirantes, coladinho com o Primeira Hora aqui na RB e com transmissão simultânea na tela da Band News TV. A partir de agora e até às 11h30 da manhã, você é meu convidado, você é minha convidada a saber o que de mais importante acontece na região metropolitana de Campinas, no nosso interior paulista e com equipes espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, para a gente não perder nada de importante neste dia 14 de janeiro de 2026. Eu, Heitor Fredo, agradeço a você que está conosco pelo FM 85.7 e a você que nos acompanha pelas nossas plataformas digitais. Você ouve a Rádio Bandeirantes Campinas pelo aplicativo Band Play, com todo o nosso conteúdo na palma da sua mão. Obrigado a você que está conosco pelo portal bandmulti.com.br, a agilidade do jornalismo online com as rádios do Grupo Bandeirantes na aba ao vivo. Assim que você abrir bandmulti.com.br, você vai ver piscando no alto da tela, no canto direito, ao vivo, uma luzinha vermelha. Clicou, você tem a Rádio Bandeirantes à disposição 24 horas por dia. E para você que gosta do rádio com imagens, que gosta do rádio com os nossos bastidores aqui do Complexo de Comunicação João Jorge Saad,
Já estamos no ar em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, uma comunidade a caminho dos 61 mil inscritos. Ontem não podia ser diferente, uma enorme audiência na transmissão de Novo Horizontino e Guarani. Infelizmente, com a derrota do Guarani, uma notícia ruim para o futebol de Campinas, já que o Bugre em 2 partidas soma apenas 1 ponto. E Luca, hein? Típica situação para tomar aquele ganchinho interno, aquela multa de uma expulsão que prejudicou o Guarani na derrota por 2-0 para o Tigre de Novo Horizonte. E hoje tem mais bola rolando pelo Campeonato Paulista. Tem transmissão da Rádio Bandeirantes com Leandro Bolles na narração e todo o time de Carlos Batista conferindo de perto, direto do estádio Moisés Lucarelli, às 9 da noite. A primeira partida da Macaca em casa precisa vencer o Velo Clube Rio Clarense. 9 horas, Ponte Preta e Velo Clube. Jogo comando da Rádio Bandeirantes Campinas nesta noite de quarta-feira, ou na noite que chegará nessa quarta-feira com a segunda rodada do Paulistão. Para você que está conosco, nosso canal do YouTube é um meio de comunicação para você mandar a sua mensagem de texto, a sua opinião, a sua sugestão de tema. E aí você pode também nos escrever ou mandar mensagem de áudio pelo nosso WhatsApp, liberado a partir de agora em 19 97102 1493. 19 97102 1493. Manhã Bandeirantes, que tem os trabalhos técnicos do Alan Zanelato na mesa de som, a central técnica com o comando do Edson Freitas e a coordenação técnica do Gil Kleber. Vamos começar girando as informações para quem está conosco nas ruas, avenidas e estradas que cotam o nosso interior paulista. Após uma noite de muito temporal, manhã de tempo ensolarado pelas rodovias que cotam a cidade de Campinas, no corredor Dom Pedro I, pistas secas em praticamente todo o trecho, não há acidentes, não há ocorrências, motorista desenvolve boa velocidade. Isso inclui a rodovia Dom Pedro I, a Zeferino Vaz, o tapetão da SP-332 e o anel viário Magalhães Teixeira. Boas as condições também de tráfego para o motorista que está nesse momento na rodovia Santos Dumont, tanto no sentido Campinas quanto no sentido Indaiatuba. Pela Campinas Mogi, SP-340, apenas na chegada a Campinas, já próximo à CPFL, em função do trecho de movimento urbano e de velocidade reduzida por ser um trecho movimentado em Campinas, é que o motorista tem pouquinho mais de pista carregada no finalzinho da Campinas Mogi para quem está vindo para cá. Para quem está deixando Campinas, sentido Jaguariúna, sentido Mogi-mirim, Mogi Guaçu, trânsito flui bem, sem dificuldades nesta manhã de quarta-feira. No sistema Anhanguera Bandeirantes, aquele típico congestionamento de horário em alguns pontos, como por exemplo, trecho entre Sumaré e Campinas, próximo ao distrito de Nova Aparecida, por conta também do excesso de veículos antes do entroncamento com Adalberto Panzan, a bifurcação que o motorista escolhe se segue pela Anhanguera ou se muda de rodovia para Bandeirantes. Não vai fazer muita diferença não. Na rodovia Anhanguera, o motorista tem aquele trecho também típico para o horário de lentidão em Jundiaí, de 2 km, mas chegando à capital paulista, a Anhanguera está livre. No caso da Bandeirantes, trecho de Jundiaí está sem congestionamento, mas a chegada a São Paulo é mais complicada. Então, é a escolha do motorista. Dá uma enroscada antes de chegar a São Paulo ou quando já estiver próximo à capital paulista. No mais, aqui em Campinas, boas as condições de tráfego também pelas principais ruas e avenidas da cidade. Em função também de estarmos no período de férias escolares, menos veículos na rua e mais gente tentando, quem sabe, aproveitar uma folguinha, curtir a criançada que está também, nesse mês de janeiro, fazendo a festa na casa da mamãe, na casa do papai, na casa dos avós. Às 10h06, se for o seu caso de ter algum problema no seu caminho, algum trânsito não sinalizado pelas concessionárias das rodovias ou pela INDEC aqui em Campinas, compartilha com o nosso ouvinte que a gente vai fazer o maior giro da notícia na próxima 1h30 pelo nosso WhatsApp da Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos começar movimentando também nosso time de reportagens e algumas informações que marcaram as últimas horas, incluindo
acidente que foi registrado na cidade de Americana. Isso por volta de 9h30 da noite de ontem, um carro bateu em um poste e deixou 3 homens e uma mulher feridos. Foi na Avenida Brasil, uma das principais vias da cidade. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, atendeu a ocorrência. 4 pessoas no carro, com o impacto da batida, 2 delas foram arremessadas, enquanto 2 ficaram presas às ferragens do veículo. Para resgatar as vítimas, os bombeiros, que estavam em 6 viaturas, realizaram um procedimento padrão. Tiveram que serrar o teto do automóvel e remover as portas para que as vítimas fossem tiradas com segurança. O motorista estava consciente, orientado, mas com fraturas nas pernas. O homem que estava no banco traseiro ficou com ferimentos leves. As 2 pessoas que foram arremessadas do veículo eram um homem e uma mulher. Os 2 tiveram fraturas e os 2 estão internados em estado grave. Ao que tudo indica, não estariam usando o cinto de segurança na hora da colisão e, por isso, com o impacto da batida no poste, as vítimas foram arremessadas para fora do automóvel. 3 pessoas encaminhadas ao Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi, uma 4ª vítima no Hospital da Unimed, todas atendidas pelo SAMU, que foi quem realizou os primeiros socorros e encaminhou para o hospital, agora onde elas estão ainda passando por procedimentos médicos. Nossa torcida pela recuperação de todas as vítimas e nosso compromisso com a atualização também sobre a dinâmica do acidente que está ainda em investigação. A informação que chega também neste momento para a gente trazer para você mais detalhes e girar o nosso time de reportagens é a respeito de um caso que aí não dá para chamar de acidente exatamente. No primeiro momento pode até ter sido, mas depois um crime de negligência com a vida humana. Em Araras, o menino Gabriel, de apenas 11 anos, morreu no último domingo depois de ser atropelado enquanto ele brincava com familiares, colegas, crianças que moram ali na mesma rua. Brincadeira numa cidade do interior de São Paulo, como Araras, numa rua tranquila, num domingo, final de tarde, começo de noite, pouco movimentado o local, já que é uma área residencial, e um carro passa em alta velocidade. Atropela o menino Gabriel e vai embora. Desaparece esse motorista. 3 dias depois, praticamente, quase 3 dias depois, o menino, ele faleceu no domingo. Quinta, sexta, sábado e domingo. 3 dias depois ele morreu, porque o acidente foi na quinta-feira. E só agora, o cidadão que provocou essa morte apareceu na delegacia para prestar depoimento. O motorista de 43 anos foi ouvido e vai responder em liberdade por esse crime. Uma das suspeitas é que ele pudesse estar embriagado. Vamos começar com a repórter Lucimeire Ramalho, que está acompanhando de perto essa apuração. Ela traz os detalhes do que foi até aqui investigado e de como foi esse depoimento, que para a família é apenas parte de um pedido de justiça que ainda aparentemente está longe de ser concluído. Lucimeire Ramalho, bom dia para você. Ótimo dia para você também, para todo mundo que está com a gente, né? Era esperado justamente a presença dele na delegacia, já que depois do atropelamento que aconteceu na última quinta-feira, ele simplesmente foi embora, não prestou socorro ao pequeno Gabriel Sanfelice, de apenas 6 anos de idade, e a polícia, então, estava atrás dele ou aguardando que ele se apresentasse na delegacia na cidade de Araras. Ele, então, se apresentou nesta terça-feira, prestou o depoimento, e como o caso segue sob sigilo, a Polícia Civil não passou nenhuma informação, nem a respeito de nome, do que ele teria dito. Há suspeita de que ele estaria embriagado, mas isso também não foi confirmado pela polícia, e agora segue a investigação, né? Está sob sigilo, mas segue a investigação, já que ele prestou o depoimento e foi liberado porque não houve o flagrante. Então segue essa investigação justamente aí para se levar à prisão dele, que é o principal suspeito, então, de ter atropelado o garoto Gabriel na última quinta-feira. A gente lembra que ele foi atropelado, foi socorrido porque esse motorista simplesmente foi embora,
ficou internado na Santa Casa, na cidade de Araras, até o último domingo, quando infelizmente, por causa aí dos ferimentos gravíssimos, né, ele acabou não resistindo, morreu e foi sepultado na última segunda-feira. Então a gente segue acompanhando todos os desdobramentos por aqui. Eu volto aí com vocês. Muito obrigado, Lucimeri Ramalho. De Araras para a cidade de Paulínia, 3 crianças são encontradas em situação de maus tratos. Um bebê de 1 ano, um menino de 5 anos com autismo, uma menina de 11 anos. O pai e a mãe das crianças foram presos em flagrante por maus tratos e abandono de incapaz. Quem está conosco é a repórter também do portal bandmulti.com.br e do nosso time de jornalismo da Band Campinas, Rafaela Oliveira. Bom dia para você, Rafaela. Olá, Heitor, ótimo dia a você e a todos. Um caso que choca aqui a região. Tudo começou com uma denúncia de violência doméstica em um imóvel ali na cidade de Paulínia. Os guardas municipais que foram acionados foram até o local e encontraram na residência uma mulher que disse que havia sofrido violência do companheiro. Só que o que os guardas não esperavam é que dentro da residência estava uma situação ainda pior. Lá, os guardas encontraram a casa cheia de lixo, fezes humanas e também de animais, comida mofada e também 3 crianças, um bebê de apenas 1 ano de idade, um menino de 5 anos de idade que tem o espectro autismo e também uma menina de 11 anos. Os 3 estavam vivendo ali em uma situação degradante, pois além de toda a sujeira acumulada na residência, não havia água potável ou água encanada e também não tinha energia elétrica. Então eles estavam ali numa situação totalmente de vulnerabilidade. Os pais, eles foram abordados para explicar o que estava acontecendo. A mãe, ela acabou assumindo a responsabilidade e o pai também pela situação. Eles disseram que deixaram as crianças ali sozinhas durante a noite para sair e beber em um bar. Eles haviam retornado. Ao conversar com as crianças, a situação é daquelas que quanto mais você sabe, pior fica. A menina de 11 anos relatou que o irmão de 5 anos era amarrado ao berço pela mãe para eles poderem sair. Então, além de toda essa situação de vulnerabilidade, sujeira, a criança, além disso, também era amarrada ao berço. Os pais foram levados à delegacia, eles vão responder por maus tratos e também por abandono de incapaz, por deixar as crianças ali sozinhas naquela residência, sem energia, sem água e em completa situação de insalubridade. O pai, além dessas acusações, também vai responder por violência doméstica, por agredir a mulher. Então, uma situação que o delegado, ele registrou que essas crianças não têm condição de voltarem a conviver com os pais. Então a gente continua acompanhando para entender o que vai acontecer com essas crianças de 1 ano, 5 anos e 11 anos de idade. Eu volto com você. Muito obrigado, Rafaela Oliveira. São 10h15, marca o 5º sinal da Rádio Bandeirantes Campinas. Seguimos acompanhando também as prisões dos suspeitos de terem matado o ex-delegado-geral da Polícia Civil do Estado de São Paulo, Dr. Rui Ferraz Fontes, crime que aconteceu em setembro de 2025. A Polícia Federal deflagrou uma operação que terminou com 3 suspeitos presos. Um deles estava em Jundiaí escondido. A ação faz parte da segunda fase dessa investigação, que resultou na prisão de Fernando Alberto Ribeiro Teixeira, de 48 anos. No mundo do crime, ele tem 2 apelidos, Azul e Careca do PCC. Segundo as investigações, ele é apontado como um dos articuladores do mando da ação criminosa. Azul, ou Careca do PCC, teria tido participação direta no planejamento, na coordenação e na execução indireta do assassinato do ex-delegado-geral do Estado de São Paulo. Durante a captura dele em Jundiaí, os policiais apreenderam 2 aparelhos celulares que passam agora por perícia para auxiliar na continuidade das investigações. Também foram cumpridos outros mandados de busca e apreensão com os demais presos, sendo detidos um na zona sul de São Paulo e o outro em Mongaguá.
A reportagem completa traz mais detalhes para você na voz de Tiago Prudente. A Polícia Civil cumpriu mandados de prisão, busca e apreensão em cidades do litoral, do interior e da Grande São Paulo. Os 3 homens presos são apontados como o cérebro do crime. Márcio Serapião de Oliveira, Fernando Alberto Ribeiro Teixeira e Manuel Alberto Ribeiro Teixeira monitoraram o ex-delegado-geral por mais de 6 meses. Alugaram as casas usadas pelo bando e contrataram os bandidos que emboscaram Rui Ferraz em setembro na Praia Grande. O plano de morte, que começou a ser traçado em março do ano passado, seria um acerto de contas da facção criminosa contra o delegado, que também tinha prendido o trio há 20 anos. Eu acho que ele teve uma reiteração dessa prisão de todos esses assaltantes de banco que foram presos hoje. Todos eles tiveram contato direto com o Rui, que na época prendeu eles como rouba-banco, e ficou essa mágoa de execução ao Rui, dando uma resposta, uma vingança contra o Rui. Além da vingança pela atuação policial, o MP ainda apura se o cargo político que Rui ocupava na cidade de Praia Grande, cuidando de licitações, também motivou o ataque. Até agora, 15 pessoas suspeitas de envolvimento com o crime já foram identificadas. 2 criminosos ainda estão foragidos. Agora a polícia busca o elo final. Quem, na cúpula da facção, assinou a ordem de execução. 10h18, fechando esse nosso primeiro bloco do Manhã Bandeirantes. Ontem nós trouxemos para você informações sobre uma operação em andamento de combate à jogatina. Movimentação de R$1 bilhão envolvendo jogos de azar. E tudo começa com uma investigação ligada ao jogo do bicho aqui no interior de São Paulo. Nós temos novos detalhes dessa operação denominada Quebrando a Banca, conduzida pelo DEIC, a Divisão Especializada de Investigações Criminais da Polícia Civil em Piracicaba, com mandados sendo cumpridos em municípios aqui do interior paulista, da capital e também de cidades de Minas Gerais. Foram arrecadados dispositivos eletrônicos, instrumentos de apostas, veículos e valores em espécie. O objetivo da operação é acabar com uma organização denominada Pavão de Ouro. A investigação identificou uma complexa rede de lavagens de capitais que opera há décadas em cidades aqui do estado, utilizando empresas de fachada e uma rede de laranjas para esconder o aproveitamento da exploração de jogos de azar. Investigação que identificou que só em um semestre, o último semestre de 2024, R$25 milhões foram movimentados. Os líderes do grupo realizavam transações imobiliárias em espécie e aquisição de ativos em nome de terceiros para ocultar a origem ilícita dos recursos. Nós conversamos com o Dr. Ivan Luiz Constâncio, delegado do DEIC de Piracicaba, à frente dessa investigação, e ele conta os detalhes minuciosos daquilo que, claro, não vai atrapalhar o próximo passo de apuração, mas que vai esclarecer para a gente como o jogo de azar movimentava ilegalmente tanto dinheiro aqui no interior de São Paulo. Há cerca de 15 anos, houve um processo em cidades do sul de Minas, em específico Varginha, Pouso Alegre, essa região ali que faz divisa com São Paulo. Houve um processo de apuração de jogos de azar, jogos do bicho, organização criminosa, associação criminosa. No estado de Minas Gerais foi apurado a contravenção penal de jogos de azar e jogo do bicho. Houve uma condenação, salvo engano, naquela região, e foi determinado pela Justiça que eventuais crimes de associação, organização, lavagem, demais crimes, como corrupção também ativa e passiva, fossem apurados no estado de São Paulo. Então, na região ali de São João da Boa Vista, Mojimirim, Mogi Guaçu, Mococa, passou-se então a apuração esses fatos em 2013, né? E agora, em junho de 2025, houve uma condenação por esses delitos, tá? Diante desse cenário, por existir a condenação em primeira instância de uma organização criminosa voltadas a práticas de jogos de azar, passou-se uma investigação aqui pela DEIC de eventuais manutenção, né, por assim dizer, de atos delitivos dessa organização. E quando, para nossa surpresa,
através de relatórios de inteligência financeira, voltada na área financeira, constatou-se que nos últimos 5 anos, né, de 2020 para cá, vários dos alvos, várias das pessoas, na verdade, dos réus que foram condenados naquele processo, mantêm ou mantiveram manifestações, né, movimentações, bancárias, movimentações financeiras que geraram apontamentos, tá, de supostas irregularidades. E essas irregularidades, elas podem tanto ser irregularidades administrativas, tributárias e também criminais, tá? Como, por exemplo, uma lavagem de dinheiro, um crime tributário, alguma área voltada ainda à continuação de jogos de azar, como de início, e em razão de toda essa produção inicial, passou-se então a uma primeira fase dessa investigação, que de fato são os investigadores a campo. Então foi solicitado, foi representado aqui por nós pela DEIC de Piracicaba, um mandado de busca e apreensão dos endereços dos alvos e das pessoas que estavam ligadas de alguma forma com essas movimentações financeiras a esses suspeitos. Foi então deferido pela Justiça, pela Vara de Juízes de Garantias aqui de Piracicaba, que abrange essa região, a expedição de 14 mandados de busca e apreensão, tá? Para as cidades de Ribeirão Preto, São Paulo, Santa Rosa do Viterbo e São João da Boa Vista. Nessa manhã, por volta das 4 horas, já se iniciaram todos os preparativos dos policiais para o cumprimento das diligências, dos mandados de busca, e por volta de 6 horas, em todos os locais foram cumpridos os mandados. Apenas no local em Ribeirão Preto, que era uma empresa, aguardou-se a chegada dos funcionários, então já era por volta de umas 8 horas da manhã, para a realização das buscas minuciosas e apreensões daquilo que chamasse a atenção da investigação, como, por exemplo, né, celulares, notebooks, tablets, computadores e, eventualmente, os veículos que estavam elencados às empresas que geraram um apontamento e também em nome dos alvos. Tá? Salvo engano, nenhum veículo estava em nome dos alvos, acho que apenas um, e os outros 9 veículos apreendidos estavam em nome das empresas que, supostamente, né, há aí as irregularidades que podem ser tanto criminais quanto administrativas ou tributárias. No total são quantos veículos? 10 veículos. Tá. São 8 investigados. Em primeiro momento, sim, da primeira condenação, mas com eles há outras pessoas que estão envolvidas, né? Então, eu disse há pouco até com um advogado, que nós temos, por hora, um espelho embaçado, né? Você acaba ali de tomar um banho, está aquele vapor, e o espelho está embaçado, você ainda não consegue ter uma visão clara do que está ali na imagem, né? A nossa função agora, a nossa apuração de eventuais delitos é constatar se o que tem com esse vidro desembaçado, se de fato há o que se suspeita, né? O que se dá de indícios de crimes, tá? Ou, eventualmente, não. Às vezes só uma questão tributária, que aí pagando seus tributos, eventualmente, como, por exemplo, falta de declaração de eventual apontamento que deveria ter sido feito à Receita, ao COAF, ao Banco Central, e regularizando isso não teria nenhum problema. Então, no primeiro momento, os objetos são apreendidos, né? Então, foi apreendido diversos objetos, eu não me lembro aqui o número, mas podemos falar em dezenas, tá? Em celulares, documentos, veículos, mais de R$40 mil em espécie, tá? 10 veículos no total. E esses objetos, esses veículos, enfim, de uma forma geral, eles ficam apreendidos, né? A função da polícia nesse primeiro momento é apurar. Nós podemos, eventualmente, né, judicialmente falando, solicitar o sequestro desses bens, né, nos termos do Código de Processo Penal, até para que, eventualmente, seja aí os indícios levem a uma organização criminosa, esses bens ocorra aí o perdimento em favor do Estado, até uma legislação própria, para se aplicar esses recursos nas investigações, nas apurações dos delitos. Essas as informações do Dr. Ivan Luiz Constâncio, delegado do DEIC de Piracicaba, falando sobre a operação que mira um esquema que lavou quase R$1 bilhão com jogos de azar, cumprimentos de mandados em boa parte do estado de São Paulo e também no interior de Minas Gerais, cidades do interior de Minas Gerais, e que certamente terá uma próxima etapa contra a organização denominada Pavão de Ouro.
10h26, um rápido intervalo. Na volta, o Manhã Bandeirantes fala sobre as condições do tempo para hoje. Um caso que aconteceu num parque dos mais conhecidos aqui do interior de São Paulo e uma nova lei que já entra em vigor em Campinas, chamada Lei Manuela, que regula motores em piscinas coletivas. A gente vai entender um pouco mais sobre esse projeto, essa iniciativa e quais as mudanças. Depois de um caso triste que aconteceu em dezembro de 2024, a gente vai lembrar para você na sequência do nosso Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde e Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde e Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19-3500-1500. Plano Vital Saúde e Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Giani, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos, 27, Chácara da Barra. Família Giani, da nossa família para a sua família. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. São 10 horas da manhã, 29 minutos. Temperaturas hoje um pouco mais altas em relação a ontem na cidade de Campinas. 26 graus marcam neste momento os termômetros do CEPAGRE da Unicamp. Umidade relativa do ar altíssima em 74%. Depois de uma terça-feira bem chuvosa na região toda, principalmente durante a madrugada, em alguns pontos de Campinas, né? Nas últimas 24 horas, o acumulado de chuva é de 25,4 milímetros. Então, agora a gente vai se acostumar, e você, ouvinte de todos os dias da Rádio Bandeirantes, já sabia disso desde segunda-feira, porque a Nath Lucchesi vem falando sobre as condições meteorológicas que provocam essa virada no tempo. Hoje, Nath Lucchesi, a tendência é assim também? Chuva a qualquer hora do dia pra gente já se preparar na hora de sair de casa, na hora de sair do trabalho? Bom dia, uma ótima quarta-feira pra você, Nath. Bom dia, boa quarta a você ouvinte também. Sim, inclusive nós temos alerta da Defesa Civil de tempestades para todo o estado. E esse aviso ele é válido até sexta-feira dessa semana. Durante esses dias, os acumulados de chuvas previstos aqui variam de acordo com a região. Então, por exemplo, Campinas e Sorocaba, elas surgem com um risco sendo considerado como muito alto. O alerta ele é resultado da presença, como eu comentei ontem, de um cavado meteorológico associado à umidade que vem proveniente ali da Amazônia. Então, existe bastante nebulosidade no estado. Essa nebulosidade favorece a redução das temperaturas e aquela sensação de abafamento. Os cavados meteorológicos, que são esses ventos em altos níveis da atmosfera, são os responsáveis por criar essas condições para chuvas mais intensas e que podem ocorrer em forma de tempestades acompanhadas por descargas elétricas, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo. Os atuais modelos apontam risco aí para acumulados expressivos nesses próximos dias e como a gente vai ter a presença de temporais, é recomendado redobrar também a atenção em áreas vulneráveis
por conta de risco para transtornos. Mas, apesar da chuva, as temperaturas não caem muito não, a gente vai ficar ali entre os 29, 28 graus de máxima durante esses dias. Semana que vem nós teremos uma queda brusca na temperatura entre segunda e terça-feira, mas por enquanto, até domingo a gente mantém as máximas um pouquinho mais elevadas e essa sensação de abafamento, porque a nebulosidade vai se manter constante aqui na região. Bom, as últimas chuvas mais fortes aqui da região foram as seguintes. Em Valinhos, teve uma chuva bem forte registrada, com intensidade que atingiu o município, provocou alguns alagamentos no bairro Pinheirinho. Uma casa foi atingida, sendo necessária a remoção de 12 pessoas para um abrigo que fica no Jardim Santo Antônio, na rua Joaquim Alves Correia. Não há registro de vítimas, de pessoas que tenham ficado feridas, mas pessoas que tiveram que deixar as suas casas no bairro Pinheirinho estão sendo atendidas pela prefeitura, com equipes da Defesa Civil também monitorando a cidade. O município, inclusive, permanece sendo acompanhado de perto pela Defesa Civil do Estado, que colocou à disposição apoio com ajuda humanitária. Só que a própria prefeitura informou que até o momento não há necessidade dessa assistência complementar. A própria prefeitura está trabalhando também com esses moradores que foram impactados. A gente tem um balanço da chuva nas últimas horas em outras cidades do interior. Felizmente, Campinas até aqui não tem grandes transtornos nesse ano de 2026 e que assim siga durante todo o verão. Mas além de Valinhos, tivemos também outros municípios aqui do interior paulista, Nath Luquezzi. Conta pra gente, por exemplo, em Indiana, o que foi registrado pela Defesa Civil. Tivemos quedas de árvores, erosão em cabeceira de ponte, colapso em uma passagem em Aduelas e sem vítimas no momento, né, desalojados ou desabrigados. Temos outra cidade aqui da região, que é Pradópolis. Tivemos destelhamento, ponto de alagamento em via pública. Também não tiveram vítimas, né? Não houve vítimas, desalojados e desabrigados. Em Teodoro Sampaio, alagamentos de residências, também sem vítimas, e as pessoas puderam permanecer em casa, assim como em Votorantim, onde foi registrado um desabamento de uma estrutura metálica com danos na fachada de uma residência. E em Ribeirão Preto, Nath? Também quedas de árvores sobre veículo, 2 vítimas no caso de Ribeirão Preto que foram socorridas, então não houveram desabrigados ou desalojados. Em Franca, alagamentos foram registrados também com queda de árvore, sem registro de vítimas ou desabrigados. O mesmo vale para Mairinque, mas que foi registrada a queda de uma árvore sobre algumas residências. Queda de árvore de grande porte que atingiu mais de uma casa. Fechando esse balanço da chuva das últimas horas, cidade turística também sofre com temporal, Natália. Sim, em Campos do Jordão, com alagamentos, quedas de árvores, deslizamento de terra, solapamento de via e também, nesse momento, em Campos do Jordão, não houveram vítimas, desabrigados ou desalojados. Itacoaquecetuba, com alagamentos e queda de árvore, também não houve vítimas, desabrigados ou desalojados por lá. Um outro cuidado que precisa ter nesse período do ano, para você que vai descer ao litoral, para você que vai à praia no final de semana, ou você que já está pegando estrada rumo ao litoral sul ou ao litoral norte de São Paulo, atenção redobrada com as marés altas que estão sendo registradas nesse verão de 2026. A reportagem da Band com a Roberta Scherer foi acompanhar alguns desses socorros que foram realizados, porque, infelizmente, o número desse comecinho de férias escolares, verão de 2026, já tem chamado a atenção das autoridades por ter sido um número maior do que desse mesmo período nos anos anteriores. Reportagem no ar com a Roberta Scherer aqui no Manhã Bandeirantes. Os salva-vidas alertam para o perigo. Mas tem quem se arrisque. Em todo o litoral paulista foram 30 mortos por afogamento desde o início de dezembro. 9 vítimas só nesse fim de semana. A maior parte homens adultos que resistem às instruções do salva-vidas. Muitos afogamentos que a gente chega ali de fato, ainda ao retirar a vítima da água, a gente percebe um cheiro muito forte de álcool, odor etílico muito acentuado. Nessa praia do Guarujá, um homem de 67 anos morreu no domingo. A Fernanda estava na praia quando os bombeiros tentaram o socorro. Pelo jeito a pessoa tinha até experiência, era um senhor
mas não teve jeito. Pouco mais de 40 dias de Operação Verão no litoral paulista, mais de 1.400 pessoas foram salvas. Na Bahia foram quase 80 resgates desde a virada do ano. A maior parte dos salvamentos no litoral paulista acontecem nesses pontos com essas placas sinalizando o perigo. São locais analisados pelo Corpo de Bombeiros todos os dias, onde tem mais correnteza e buracos. Mesmo assim, muita gente insiste em entrar no mar justamente por aqui. Eles desprezam, eles não conseguem enxergar o risco no ambiente e eles também superestimam a sua capacidade de enfrentar aquilo ali. Ele olha para o mar e diz, não, eu tenho condições, eu posso. A cada 90 minutos, uma pessoa morre afogada no Brasil. São 16 por dia, quase 6 mil em um ano. Esses afogamentos não acontecem apenas no litoral. Em Minas Gerais, 4 pessoas morreram nesse fim de semana. Entre elas, um jovem de 23 anos em uma cachoeira no sul do estado. Com um filho adolescente, a Cleide não deixa de orientar. E eu sempre falo para ele, filho, água até o umbigo. Acima do umbigo é perigo. 10 horas 37 minutos, um salva-vidas morreu no Parque Wet n Wild em Itupeva após mergulhar para procurar a aliança de um turista, de um cliente, e ser sugado por um ralo de uma atração chamada Water Bomb. O boletim de ocorrência foi realizado e o rapaz, de apenas 24 anos, ficou preso e se afogou. A vítima era Guilherme da Guerra Domingos. Guilherme da Guerra Domingos, um rapaz de apenas 24 anos, que não resistiu ao tempo em que ficou debaixo d'água e pela força da sucção dessa bomba dentro da piscina. A dinâmica de quem testemunhou o caso, de quem prestou depoimento também à polícia, é de que ele demorou muito tempo no fundo da piscina e os colegas mergulharam para saber o que tinha acontecido. Equipes do Serviço de Urgência e Emergência da Secretaria de Saúde e do SAMU foram acionadas, prestaram os primeiros atendimentos no local. O jovem foi encaminhado ao Hospital Municipal Nossa Senhora Aparecida. Chegou a dar entrada com vida, mas infelizmente faleceu. Em nota publicada nas redes sociais, nesta quarta-feira, o Wet n Wild informa que o parque permanece fechado hoje, durante todo o dia. A empresa lamentou a morte do colaborador, que atuava como líder dos salva-vidas, e disse que está prestando apoio à família e colaborando com as autoridades. O corpo de Guilherme foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Jundiaí, deve passar por autópsia nesta manhã ainda de quarta-feira, e não há ainda informações sobre o velório, sobre o sepultamento, porque somente depois dessa apuração é que, de fato, o caso vai também ter a liberação para a família se despedir de um rapaz saudável que estava trabalhando e foi sugado para dentro da piscina, pelo ralo da piscina, e ali não conseguiu sair a tempo. A cidade de Campinas, inclusive, coincidentemente, Nath Luquezzi, tem uma novidade nesta quarta-feira a respeito de um projeto de lei aprovado pela Câmara, sancionado pelo prefeito e agora publicado oficialmente no Diário do Município, no Diário Oficial. Explica pra gente que lei é essa que passa a valer aqui na cidade. Conhecida como Lei Manuela, que proíbe aqui em Campinas o uso de motores de sucção em piscinas de uso coletivo quando elas estiverem abertas aos usuários e obriga também a instalação de dispositivos de segurança e proteção nesses equipamentos. O regimento veio à tona depois da morte da Manuela Cotrim Carósio, de 9 anos, por morrer e ficar 7 minutos embaixo d'água ao prender o cabelo no ralo da piscina de um resort de luxo aqui na cidade. A legislação vale para piscinas localizadas em praças de esportes, clubes esportivos, academias, condomínios horizontais e verticais, associações de moradores, hotéis, pousadas e estabelecimentos congêneres. No período em que a piscina estiver em manutenção, o proprietário deverá
afixar ali no acesso ao local um aviso advertindo que ela se encontra fechada para manutenção e indicando expressamente que o motor de sucção está em funcionamento. O texto também obriga a instalação de dispositivos de proteção nos sugadores das piscinas ou a instalação de um sistema de alívio de pressão ou até mesmo desligamento imediato dos motores. Em caso de descumprimento, os responsáveis poderão ser autuados com multas a partir do valor de 1.000 UFIX, que é a unidade fiscal municipal, o equivalente aí a mais de R$7 mil nos valores de 2026, e a interdição do funcionamento da piscina. Caso Manuela, que foi em novembro de 2024, menina que estava com a família no resort de luxo do Royal Palm Plaza, quando acabou sendo sugada também pela piscina, e por isso essa mudança da lei. Ela chegou a ficar 11 dias internada no Hospital Pediátrico Municipal Mário Gatinho, mas infelizmente faleceu depois desse período. Em nota na ocasião, o Royal Palm Plaza Resort informou que expressava sinceras condolências e solidariedade aos familiares da vítima, oferecendo apoio e assistência necessária à família, respeitando a privacidade. Existem leis, Valtecena, que a gente nem imagina a urgência, a necessidade que elas têm até que uma tragédia aconteça. É o caso dessa lei da sucção de piscinas. Algo que parece tão normal para quem frequenta um clube, para quem tem uma piscina em casa, mas que somente depois de uma tragédia que se entende a necessidade de regularizar situações que possam, pelo menos, tentar diminuir mortes como a da menina Manuela, como a desse funcionário do parque aquático, e que, de alguma forma, alertem a sociedade sobre os riscos de, mesmo no momento de lazer, mesmo sabendo que você está num lugar que tem salva-vidas, às vezes o perigo está dentro da própria brincadeira, dentro da própria piscina. Bom dia para você. É verdade, Heitor. Bom dia para você, bom dia para a Nath, bom dia a todos. Olha, é uma coisa impressionante. Eu, pessoalmente, não conheço esse tipo de eletrobomba que faz essa sucção dentro da piscina. Quando eu estou em alguma piscina, eu até vejo que tem um ralinho ali, a gente brinca, põe o pé, põe a mão e não tem essa força toda. Então, eu realmente não conheço especificamente esse tipo de sucção tão forte. No começo, quando a gente via alguns casos como essa aí do resort, que era uma criança, você fala, bom, ela enroscou o cabelo e uma criança não tem força, né? Talvez para se virar, deve ter se desesperado, engolido água e acabou ali se afogando. Agora, nesse caso de hoje do parque aquático, é um salva-vidas, né? Que tem preparo físico, é uma pessoa forte. Então, realmente, eu não estou conseguindo fazer uma ligação, compreender de que maneira uma eletrobomba consegue prender uma pessoa nessa circunstância. De qualquer maneira, é o que você falou. Acho que falta realmente uma legislação, uma orientação, ou verificar com o Corpo de Bombeiros. A nossa equipe de produção já está em contato com autoridades do Corpo de Bombeiros para verificar se existe alguma regra técnica, né, que impede esse tipo de coisa. E se não tiver, tem que implementar urgente. Porque realmente não dá para a gente imaginar se um salva-vidas que tem preparo físico, que está acostumado a mergulhar e salvar gente que está se debatendo. E tem aquela expressão de abraço de afogado, né? Quando você vai tentar salvar uma pessoa que está afogada, ela te abraça com tanta veemência, com tanto desespero, que ela acaba te afogando também. E o salva-vidas tem o treinamento para conseguir fazer com que isso seja resolvido e ele tira de lá. Então, uma pessoa preparada, né, tem preparo físico, tem força e tem técnica. E uma pessoa dessa acaba sendo sugado por um ralo, por uma bomba de sucção que eu, repito, não conheço como funciona isso. E ele acaba ficando preso a ponto de se afogar. É uma coisa que realmente tem que ser revista. Eu acho que tem que... eu estou ansioso para verificar o que o Corpo de Bombeiros, o que os especialistas dessa área falam, para a gente compreender um pouco melhor de que forma isso está acontecendo. São 10h45, um rápido intervalo aqui no Manhã Bandeirantes. Daqui a pouquinho a gente vai ter uma entrevista hoje para falar sobre o seguinte tema. O governo federal lança nesta semana um programa Reforma Tributária do Consumo, a implementação de uma tecnologia que sustenta a contribuição sobre bens e serviços na reforma tributária aprovada pelo Congresso Nacional. A gente vai entender como é que isso vai funcionar e como é que isso pode
ajudar a desburocratizar um país que adora uma burocraciazinha, que é o nosso Brasil. E a sua participação pelo nosso WhatsApp com as mensagens que vão chegando e a gente vai compartilhar com o ouvinte pelo 19 97102 1493. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. Apreciar um bom vinho e uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Giani, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Giani, da nossa família para a sua família. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Hoje, quarta-feira, o Hospital da Mulher em Campinas está promovendo um dia especial de cuidados e prevenção à saúde feminina dentro da campanha Outubro Rosa. As atividades começaram às 8 da manhã e vão até às 5 da tarde. E não é preciso encaminhamento, basta comparecer ao local para agendar o atendimento. Durante o dia serão oferecidos serviços como colocação de DIU e Implanon, mamografia, exame de Papa Nicolau e testes rápidos de ISTs. Também haverá palestras e oficinas sobre câncer de mama e colo do útero, planejamento familiar, alimentação saudável, autocuidado, autoestima, auriculoterapia, saúde do assoalho pélvico e até oficinas de cabana e sais de banho. A coordenadora do CRAI, Andréa Marques, reforçou que o objetivo é incentivar a prevenção e o autocuidado. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. De segunda a sexta, o Acontece é o seu giro rápido das notícias regionais do Brasil e do mundo, com as informações mais relevantes do momento. Trazemos a você uma visão panorâmica dos principais acontecimentos, tudo em um formato ágil e dinâmico, para garantir que você esteja sempre por dentro do que está acontecendo. Não perca! De segunda a sexta, a partir da 1h da tarde, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 49 minutos. Nath Luquezzi, ontem nós trazíamos informações sobre o atendimento parcialmente suspenso no Centro de Saúde Santos Dumont, que fica no Jardim Itatinga. Ele tem esse nome para não fazer associação, mas é um centro de saúde que atende toda a população e moradores dos bairros vizinhos também. Jardim Itatinga também é uma área residencial, apesar da fama que tem em todo o Brasil, mas os atendimentos ali estavam sendo direcionados para o outro lado da rodovia Santos Dumont, no Centro de Saúde do Jardim San Diego. Quarta-feira, 14 de janeiro. Como é que está a situação por lá hoje, Nath? Os atendimentos já foram retomados aí parcialmente desde as 7 da manhã do dia de hoje por conta do incêndio ocorrido na madrugada da terça-feira, dia 13. A causa do incidente ainda não foi confirmada e o incêndio atingiu a sala que acomoda os equipamentos de informática, causando danos elétricos de alvenaria, de rede. Os reparos serão iniciados agora, na manhã desta quarta-feira, pela equipe de manutenção da Secretaria de Saúde, para viabilizar esse retorno completo das atividades o mais breve possível. Então, a unidade vai funcionar com serviços hoje de farmácia, raio-x odontológico e salas de vacina no horário habitual. As consultas médicas agendadas e espontâneas continuarão sendo realizadas no Centro de Saúde San Diego durante o período da manhã, por conta da ausência de internet e do forte odor de fumaça que ainda persiste ali nos consultórios que ficam próximos à sala que foi danificada pelo fogo. Uma equipe técnica de saúde fará avaliação para o possível retorno integral das atividades no Centro de Saúde Santos Dumont no período da tarde do dia de hoje. Ainda é claro que a gente traz para você mais informações amanhã. Você sabe que um dos atendimentos que tem se tornado mais comum no centro de saúde, não só nesse, mas no SUS como um todo, no Sistema Único de Saúde no Brasil,
é o atendimento de jovens adolescentes que estão alegando dores nas costas. Um levantamento feito pelo SUS e obtido pelo jornalismo da Band mostra um crescimento de 73% de jovens que estão relatando dores que talvez só fossem aparecer muitos e muitos anos depois. O Márcio Campos tem uma reportagem contando sobre esses dados e conversando com especialistas para entender que fenômeno é esse, o que pode provocar esse tipo de dor e qual a melhor forma de tratar e de se prevenir. Deitar de qualquer jeito para ver TV e mexer no celular. Uma rotina da Lorena. Até que um dia... Quando eu ia entrar na quadra, eu senti uma dor. Aí começou a ficar insuportável. E aí eu tive que ir pra casa. Aí quando eu fui pra casa, a dor piorou. Eu não conseguia me mexer direito. Não conseguia andar sozinha. E fiquei travada por uns 2 dias. As dores da Ana Clara começaram cedo, logo aos 7 anos. Quando a gente mexe no celular, a gente abaixa o pescoço, então talvez pode, às vezes, machucar. A famosa dor nas costas, historicamente mais comum entre adultos, tem crescido de forma preocupante entre adolescentes e jovens. Diretamente ligado ao sedentarismo, nessa faixa etária, o problema também está associado a mudanças de hábitos e a posturas inadequadas no dia a dia. De acordo com a sala digital Band Google, a busca pelo termo dor nas costas atingiu o patamar mais alto da última década. Superou a procura por dor lombar, coluna, cervical, ciático. Foi o que a Maria fez quando as dores começaram há 1 ano. Pesquisei dores na lombar, quadril, para saber o que poderia ser, se era alguma doença, sintomas. Nos últimos 5 anos, os atendimentos no SUS para pessoas com até 19 anos cresceram 73%, praticamente o dobro do registrado no total da população. A dor nas costas tem relação com o sedentarismo. As pessoas ficam cada vez mais confinadas em suas casas, cada vez mais interagindo entre elas de forma online, e cada vez menos praticando atividade física de forma regular. Dos 150 pacientes dessa clínica de fisioterapia, 20% têm entre 10 e 18 anos. A dor geralmente começa a melhorar em 10 sessões, mas isso é só o começo, hein? Eu preparo essa musculatura para ele poder iniciar a linha de atividade física. Usar uma regra básica que a gente tem do 33, a cada 30 minutos sentado, 3 minutos de pé. Isso já vai fazer com que o seu dia termine melhor. Agora são 10 horas da manhã, 53 minutos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou ontem com vetos o segundo e último projeto de lei que regulamenta pontos centrais da reforma tributária, como a gestão e a fiscalização do imposto sobre bens e serviços. Esse novo tributo vai substituir gradativamente o ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, cobrado pelos estados, e pelo ISS, que é o Imposto sobre Serviços cobrado pelo município. Vem aí, portanto, novidade, novas regras. E o Ministério da Fazenda, a Receita Federal e o CEPRO, que é o Serviço Federal de Processamento de Dados, lançaram também ontem, na Regional Brasília, fizeram o lançamento oficial do programa Reforma Tributária do Consumo. Uma cerimônia que marca o início da fase de implementação de uma nova arquitetura tecnológica que dá sustentação à contribuição sobre bens e serviços dentro de todo esse contexto da reforma tributária aprovada pelo Congresso Nacional. Uma ferramenta que vai permitir que os contribuintes, os profissionais, os desenvolvedores possam aprender aos poucos sobre as novas regras da contribuição sobre bens e serviços. Vamos entender um pouco melhor sobre essa ferramenta, sobre como essa tecnologia pode ajudar a gente a compreender essas mudanças que vêm por aí com a reforma tributária. Nosso convidado nesta edição do Manhã Bandeirantes, aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, é o João Pedro Nobre, assessor da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda do Governo Federal.
João Pedro, muito bom dia. É um prazer conversar com você aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigado por atender o nosso convite e conversar com o nosso ouvinte nesta quarta-feira. Bom dia. Bom dia, Heitor. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui esclarecendo esse tema, que é um tema complicado, é um tema complexo, mas também a possibilidade de evitar a disseminação de algumas fake news, porque a gente sabe que quando tem a informação e a gente faz essa divulgação, a gente evita golpes, a gente evita o avanço do crime organizado, então é sempre importante esse espaço. Agradeço enormemente pelo convite. Bom, já na segunda-feira foi lançado o portal da reforma tributária, desenvolvida pelo SEPRO e em parceria com a Receita Federal. Essa plataforma ela é acessada pelo gov.br, existe algum aplicativo? Explica pra gente, contextualiza como é que a gente pode aprender um pouco sobre as mudanças através dessa nova tecnologia, João Pedro. Excelente, perfeito. A plataforma ela é um site que é acessado pelo GovBR, é possível ser acessado pelo link consumo.tributos.gov.br, e essa plataforma ela foi desenvolvida pelo SERPRO em parceria com a Receita Federal, e a gente está falando aqui de um volume gigantesco de processamento de dados. São mais de 200 milhões de documentos que, quando a reforma estiver sendo processada e plenamente em funcionamento, serão processados de operações por dia. Então, isso é um volume de transação de dados de mais de 150 vezes maior do que o Pix, por exemplo. A plataforma, nesse momento, ela é meramente um teste. Então, ela é muito importante para que, neste ano, que é um ano de teste, um ano sem a cobrança do imposto, um ano em que você tem uma participação tanto da sociedade civil com as administrações públicas para melhoria desse sistema, para implementação definitiva da parte federal no ano que vem, 2027, 1º de janeiro de 2027, então a plataforma traz alguns dos módulos e ela será atualizada constantemente com novos módulos a serem desenvolvidos para que o empresário, os advogados, os contadores, o TI, possam ter acesso ao modelo que será usado a partir do ano que vem para a reforma tributária. Cito como exemplo, a gente conhece, para fins do imposto de renda, a declaração pré-preenchida do imposto de renda, no qual eu entro lá para fazer a minha declaração do imposto de renda e a própria Receita Federal, o próprio fisco, já traz o que o fisco considera que seriam a tributação adequada com relação ao imposto de renda. Isso agora vai valer e vai ser estendido para os empresários, para a tributação sobre o consumo, com o fisco dizendo, olha, eu tenho esses documentos fiscais registrados na minha plataforma, estes créditos estão atribuídos a você, estes débitos estão atribuídos a você e ao seu adquirente. Então, tendo em vista isso, nós entendemos que este é o valor a ser pago. Emite uma DARF aqui pela plataforma, para trazer essa complexidade para dentro da administração pública, para dentro do sistema, retirando essa complexidade e simplificando a vida do empresário, do contador, do advogado, do pequeno empreendedor, de todo mundo que vai estar dentro desse ecossistema. Falando no pequeno empreendedor, acho que é importante ressaltar um tema que tem surgido recentemente, e é muito importante a gente aproveitar esse espaço para falar sobre isso. O MEI, o motorista de aplicativo, ou até o taxista, o pequeno empreendedor autônomo, tem surgido e tem circulado algumas informações que ele teria que emitir nota, se formalizar como empresa, e inclusive pagar 26,5% de imposto agora. Isso não é verdade. Informação, portanto, para você que também está nessa situação, você que é microempreendedor individual, o esclarecimento feito aqui no Manhã Bandeirantes pelo João Pedro Nobre, nosso convidado, ele que é assessor da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, falando sobre a reforma tributária, e a pergunta da jornalista Nath Luquezzi. Um dos sistemas também, né, por meio da plataforma, vai ser simular o funcionamento do cashback da reforma tributária. Como é que isso vai funcionar? Como essa simulação vai funcionar? E quem tem direito a esse cashback? Excelente pergunta. O cashback ele tem duas modalidades. Ele tem uma modalidade que é o cashback desconto. Então, em operações como energia elétrica, telecomunicações, gás, saneamento, água,
nessas operações, o beneficiário do cashback já vai ver o desconto do imposto na própria conta. Ele vai ser um desconto na fatura. O outro cashback, que é o cashback devolução, é o cashback no qual o beneficiário do cashback inclui o CPF na nota em todas as suas compras de bens e serviços e depois, no final do mês, a Receita Federal faz a conta e deposita numa conta na Caixa Econômica Federal o valor da parte desse imposto que deve ser devolvido direto em dinheiro mesmo. Quem é o beneficiário do cashback? O beneficiário do cashback é o inscrito no CadÚnico que recebe até meio salário mínimo per capita na família. Então, é a grande maioria dos beneficiários do CadÚnico e é uma grande parcela da população brasileira. A gente tem uma estimativa de que mais de 90 milhões de pessoas possam ter acesso a esse cashback. E isso é um dado relevantíssimo e vai ser uma mudança importantíssima para esse novo sistema. Cito um exemplo, um shampoo. Um shampoo hoje, como é feita a política tributária de desoneração desse produto? O shampoo é desonerado. Quando eu compro um shampoo, quando nós compramos um shampoo, nós não pagamos imposto sobre aquele shampoo, dizendo que está sendo desonerado para a população mais carente. Agora, esse shampoo será cobrado um imposto, eu pagarei o imposto normalmente, como é feito hoje, vocês também, mas aquela população que está inscrita no CadÚnico e que tem direito ao cashback, receberá de volta aquele imposto pago sobre o shampoo. Então eu deixo de desonerar o bem, eu deixo de desonerar o serviço e eu passo a desonerar a pessoa. Não só naquele shampoo, mas em todos os produtos e serviços que ela comprar. Ou contratar, no caso do cashback desconto. Reforma tributária é o assunto desta manhã de quarta-feira aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Pergunta de Walter Sena, agora aqui no Manhã Bandeirantes. João Pedro, a gente vê que no Brasil sempre tem reformas, sempre precisa se discutir mudanças na legislação, no arcabouço fiscal, aquela coisa toda. E às vezes a gente tem a impressão que isso vira uma coxa de retalho, compromete um pouco o trabalho das empresas, tem que mudar toda a sua metodologia, aquela papelada, os contadores, aquela coisa toda. E a minha pergunta objetiva é essa. O senhor acredita que pode chegar um tempo em que o Brasil consiga fazer um arcabouço de legislação dessa natureza e que dure mais tempo, que tenha previsibilidade para não ficar essa bagunça, essa confusão e ter que ficar toda hora mexendo no sistema tributário brasileiro? Walter, a sua pergunta é excelente, porque é exatamente isso que a reforma tributária é. A reforma tributária ela foi feita por meio de uma emenda constitucional. Então, positivando toda essa mudança gigantesca do arcabouço, é uma mudança de paradigma mesmo. Esta é a reforma que garante a estabilidade, que garante a previsibilidade, que garante a segurança jurídica. Até hoje, sempre foram feitas reformas incrementais. Essa é uma reforma que substitui o PIS, a COFINS, o ICMS e o ISS de forma estrutural. Pela primeira vez, é a maior mudança tributária em um regime democrático na história do país. Substituirá todos esses tributos por um IVA dual, separado em 2 tributos, um de competência federal e um de competência compartilhada entre estados e municípios. Mas a reforma que garante a previsibilidade, que garante a segurança, é a reforma tributária que foi feita agora em 2023 e que tem sido aprovada e regulamentada pelas leis complementares, como, por exemplo, pela sancionada ontem. Cito um exemplo. Hoje em dia, o ISS tem 5.000 legislações municipais tratando do ISS. O empresário que quer empreender em todo o país tem que conhecer toda essa legislação. Agora, essa legislação está em uma lei complementar. Em uma lei complementar, você tem a tributação e as regras gerais sobre a União, o tributo sobre o consumo da União, dos estados e dos municípios. Então, isso é uma mudança gigantesca. A simplificação que a reforma trará é monumental. E isso é exatamente esse anseio da população que há muito tempo reclama de mudanças incrementais e gostaria de uma mudança estruturante que levou à aprovação dessa reforma tributária, que contou com a participação não só do governo, mas do parlamento, dos estados, dos municípios, com muita participação da sociedade civil, com muita contribuição de acadêmicos, professores, empresários, entidades de classe.
contribuíram e melhoraram a reforma tributária. João Pedro, quem estiver nos acompanhando agora e quiser ter acesso a essa plataforma, ir aos poucos aprendendo com essa ferramenta também como serão as novidades pela contribuição sobre bens e serviços, qual é o caminho, qual é o passo a passo e de que maneira isso pode também, quem sabe, se popularizar para que a reforma tributária não vire um bicho de 7 cabeças no Brasil, que a gente sabe que a informação precisa chegar com essa qualidade como você está descrevendo para a gente, mas passo a passo para a gente entender como é que pode funcionar essa ferramenta no nosso dia a dia. Perfeito. A plataforma que foi lançada ontem é um excelente começo, consumo.tributos.gov.br, acessado pelo GovBR, mas ela é uma questão mais técnica, mais direto de ver o sistema, como vai funcionar, é o portal de acesso que vai ser, a partir de agora, para sempre, o contato entre o contribuinte, entre o empresário e o fisco federal. Sobre a reforma tributária, nós temos diversos conteúdos divulgados no site do Ministério da Fazenda, no site da Receita Federal, no site da antiga Secretaria da Reforma Tributária, com explicações, estão todas no site do Ministério da Fazenda, muito bem detalhadas, mas é isso, é esse trabalho de vir aqui com esse convite feito pela Manhã Bandeirantes para poder explicar e trazer a informação para o ouvinte na ponta, sempre atualizando de cada atualização da reforma tributária, porque é um tema complexo, é um tema chato, eu brinco que é chato, tenho propriedade para falar porque trabalho com isso já há muitos anos, mas afeta diretamente a população. É muito importante que quem está inscrito no CadÚnico se informe, tenha acesso a esse cashback, saiba que vai receber, coloque a partir do ano que vem o CPF na nota, para poder sentir a mudança de desenvolvimento econômico que a reforma trará. Então, todo esse letramento, essa conversa, essa troca de informações é fundamental para o sucesso da reforma tributária. Nós conversamos com João Pedro Nobre, assessor da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, sobre a reforma tributária, informações, tecnologia e a forma que você pode também, a partir de agora, se preparar para as novidades aqui no Brasil. João Pedro, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Um bom trabalho a você, a toda a sua equipe. E espaço sempre aberto para a gente falar sobre esse assunto aqui na Rádio Bandeirantes. Heitor, eu que agradeço o espaço. Essa mudança vai ser muito positiva para o país, vai ser muito positiva para a população, vai ser muito positiva para todos os empresários que empreendem e que gostariam de empreender no país, inclusive estrangeiros que queiram investir no país. Então eu agradeço o espaço para evitar essa disseminação de fake news, para conversar diretamente com o ouvinte num debate de altíssima qualidade como foi feito hoje. Agradeço demais o convite, estamos sempre à disposição. Às 11h09, um último intervalo no nosso Manhã Bandeirantes. Na volta, a sua participação pelo nosso WhatsApp DDD 19 971021493. Já temos aqui as primeiras mensagens, mas você pode continuar mandando. Tema livre, participe conosco e a gente vai girar a sua voz, a sua mensagem em instantes aqui na RB. Manhã Bandeirantes. Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Giani, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos 27, Chácara da Barra. Família Giani, da nossa família para a sua família. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Olha, a partir das 15h de hoje, a Rota das Bandeiras vai interditar por 4 meses a passagem inferior do trevo do Real Parque no quilômetro 116 da rodovia Professor Zeferino Vaz, em Barão Geraldo. O bloqueio será nos 2 sentidos, a ligação entre o bairro Real Parque e o centro de Barão Geraldo. A obra vai construir 2 novas passagens inferiores, com escavações de até 3 metros e instalação de vigas, permitindo depois a criação de pistas marginais. Durante o período, pedestres e ciclistas terão uma travessia provisória e os motoristas seguirão por rotas alternativas.
Quem sair do Real Parque para Barão Geraldo deverá usar a pista sentido Campinas e fazer o retorno no quilômetro 113 para ônibus e caminhões, ou no quilômetro 112 do Tapetão para carros e motos. O trecho terá sinalização especial. Já quem sair de Barão Geraldo para o Real Parque ou Campinas deverá usar a pista sentido Paulínia e retornar no trevo de Betel, no quilômetro 119. A INDEC e a MTU participaram do planejamento para reduzir os impactos no trânsito e nas linhas de ônibus. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde e Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde e Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19 3500 1500. Plano Vital Saúde e Beneficência. Envelhecer está nos planos, cuidar da saúde também. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, mais 12 minutos, 11h12. As mensagens vão chegando, a gente vai compartilhar a partir de agora com você, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Deixa eu agradecer aqui a presença do Mica, final do telefone 5614. Mica BM Pinturas é o nosso ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Heitor, bom dia, amigos. Alguma notícia sobre o caso da mulher encontrada morta sexta-feira em Campinas? A pergunta do Mica: foi feminicídio? Ainda há uma investigação em aberto e ainda não há essa conclusão, viu, Mica e ouvintes da Rádio Bandeirantes? Essa história foi no Jardim Rosália, tarde de sexta-feira. Uma mulher de 36 anos foi encontrada sem vida. Foi ali por volta de 3 horas da tarde, depois o local foi isolado, o trabalho pericial, e o que aconteceu foi o seguinte: a morte foi confirmada ainda no local, então não houve tempo de resgate, e há uma suspeita do que aconteceu, porque um homem estava na casa, foi ele quem acionou o SAMU, foi ele quem ligou pelo 192 para pedir socorro, foi levado para prestar esclarecimento na delegacia, e disse o seguinte: ele estava tentando ajudar a mulher que supostamente teria usado drogas e que isso pode ter sido a causa da morte. O caso foi apresentado no 8º Distrito Policial e aí a polícia tem aquela cautela de morte suspeita, que é assim que ainda está o caso. Então ainda não há elementos para saber se a morte foi provocada por ela mesma, por alguém ou acidentalmente pelo que ela pode ter consumido. Então, por hora, a Polícia Civil espera ainda o resultado dos exames necroscópicos, do exame pericial que foi feito ali na casa, no imóvel, para ter algum avanço na investigação. Então, essa é a atualização deste caso nesta quarta-feira. Caso que ainda, claro, vamos continuar acompanhando, monitorando de perto e atualizando você aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Mensagem que chega também do Rafael, final do telefone 9462. O Rafael escreve aqui o seguinte: fui esses dias ao Cambuí e descobri que agora tenho que pagar Zona Azul por lá também. É uma novidade que está valendo esta semana, né, Nath Luquezzi? Conta para quem está acompanhando o Manhã Bandeirantes, para não ser pego de surpresa como o Rafael foi, onde é que tá a Zona Azul valendo a partir de agora também, fora do centro de Campinas? Boa novidade desde segunda-feira, agora dia 12, a Avenida Coronel Silva Teles, no Cambuí, terá a Zona Azul digital. A área de estacionamento cobrada será desde o cruzamento com a Avenida Júlio de Mesquita até alcançar a Norte-Sul ali, com a Avenida José de Souza Campos. A INDEC reforçou a sinalização do local, com placa, sinalização, e o tempo máximo de permanência nessas vagas será 2 horas. A Zona Azul tem valor fixo de R$ 4,00 em dias úteis e aos sábados R$ 2,00. Serão preservadas aquelas vagas rápidas de 15 minutos para carga, descarga, exclusiva para os idosos e pessoas com deficiências, bolsões de motocicletas e as dedicadas aos pontos de táxi ali próximo a Coronel Quirino. As vagas exclusivas não isentam o pagamento da Zona Azul e devem ser utilizadas somente por quem atende aos requisitos e possui a credencial física
ou digital. Os horários de funcionamento de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até as 6 da tarde e ao sábado, das 9 da manhã até 1 da tarde. Sendo assim, vale ressaltar que estacionar de forma irregular nas vagas regulamentadas, sem habilitar o cartão da Zona Azul, é infração grave, sujeito aí ao registro de 5 pontos na carteira na CNH, multa no valor de R$ 195,23 e remoção do veículo ao pátio. Zona Azul, Walter Sena, é aquela coisa que a gente odeia pagar, mas a gente entende. Numa cidade como Campinas, com poucas ofertas de vagas, com ruas que foram planejadas em outro momento, com pouquíssimos veículos, não dá para comparar com a metrópole que Campinas é em 2026. Então é aquela dor no bolso, mas que, se você pensar como gestor, não dá para deixar uma avenida como a Coronel Silva Telles sem ter esse rodízio de veículos, porque senão a pessoa para o carro ali e nunca mais você vai achar vaga no Cambuí. No centro da cidade é a mesmíssima coisa, Sena. É verdade. A Zona Azul foi criada, claro, para arrecadar uma graninha também lá para a prefeitura, mas ao mesmo tempo para democratizar o espaço público de estacionamento, porque realmente acontece justamente isso que você falou. O que acontece? A pessoa às vezes vai ali às vezes ele vai no centro da cidade, mas ele sabe que tem uma bela de uma rua com árvore e sombra ali no Cambuí, ele para o veículo ali, desce para a cidade, fica o dia todo lá fazendo alguma coisa e ninguém mais pode estacionar. É assim que funciona. Atenção, Serra Negra. Em Serra Negra tem um problema nevrálgico lá, que é justamente isso. Tem uma rua do comércio principal e é justamente a rua de maior movimento, as pessoas trançam ali. O turista vai ali fazer compra e não consegue estacionar de jeito nenhum. Qualquer pessoa, né? Seja turista, seja o serrano, morador, porque os próprios donos e funcionários das lojas param os carros ali e fica o dia todo e não tem vaga mais para mais ninguém. Mas isso é um tiro no pé deles também, hein? É um tiro no pé. Afasta o próprio cliente. Eles estão acostumados que o cliente se vira. Vai parar lá no meio do inferno, longe, e anda depois 3 léguas e meia. Então é isso que acontece. Então quando você tem uma Zona Azul, um estacionamento rotativo, você pega um cartão ali e fica, né, agora é coisa digital, você fica ali 2 horas, 1 hora, e aí você tem que sair com o carro dali e dar a possibilidade de outra pessoa parar. Então, do ponto de vista de logística do espaço público, é uma boa. Agora, é claro que ninguém vai gostar. Ali tem um cartório, né, nessa Coronel Silva Telles, tem pessoa que vai casar, tem os convidados que vão ser padrinho, aquela coisa toda, e aí vai ter que pagar o estacionamento ali para fazer isso. Mas eu acho que não tem outro jeito e o negócio é absorver mesmo e ficar ligado para não tomar multa. Lembrando que a Zona Azul aqui em Campinas, ela é obrigatório o pagamento de segunda a sexta, das 9 da manhã às 6 horas da noite. E aí R$ 4,00 é o valor para você ficar parado por 2 horas, é o tempo máximo, 2 horas, R$ 4,00. E aos sábados das 9 da manhã a 1 da tarde, e é mais barato o valor, R$ 2,00. Então é um incentivo para você também ir ao centro da cidade, pagar mais barato, porque o estacionamento é caro, qualquer estacionamento que você vá. E se você for ao shopping, você tem o conforto, você tem o ar-condicionado, mas tá muito caro estacionar em shopping center em Campinas. Qualquer meia horinha que você fique lá, às vezes é mais caro o molho do que o peixe. É mais caro o estacionamento que você vai pagar do que o que você precisa comprar no shopping da cidade. Esses valores estão muito fora da realidade de shopping. Zona Azul ainda me parece um valor ok. R$ 4,00 para estacionar por 2 horas, R$ 2,00 aos sábados. Ainda me parece um valor coerente, pelo menos. Acho que essa é a palavra. Mas tem tão pouca vaga no centro de Campinas que se você achar, você merece ser premiado. Se você conseguir parar no centro, você merece receber o Pix, porque você conseguiu algo raríssimo, um feito quase inédito. Tem mensagem de áudio que o nosso ouvinte participa também com os assuntos desta quarta-feira aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia. Bom dia, Nath. Bom dia. Ontem vocês estavam falando sobre o circo, né? Uhum. Aí eu tenho uma história. Opa. Eu quando era criança, o circo ficava ali na Vila Industrial, né? Aí como eu estudava no Dom Barreto, eu passava por ali, né? Aí eu fui ver o circo assim, quando tava montando, daí tinha um cara lá, o Homem Elástico, ele era meio cigano, ele chegou e falou assim pra mim: você quer ganhar um anel e um ingresso para circo? Pinta esse
tablóide, é um negócio pra ele pôr a mala dele lá, pra ele entrar dentro da mala, dentro do baú, que ele era o homem elástico, né? Isso é legal, hein? Eu fiquei todo animado e fui lá pintar, né? Aí eu fiquei pintando o negócio assim, eu acho que eu mais me pintei do que pintei o negócio lá, aí eu terminei. Aí eu fui lá no trailer dele, bati no trailer, né? E falei assim, ó, terminei lá, né? Eu quero o anel, né? Depois assim, fecha o olho, ó. Eu fechei o olho, aí ele pegou e pôs um negócio no meu dedo, assim. Eita. Aí eu abri o olho e não era o anel, era um fiofó de galinha, cara. Ô, louco! Eu falei, pô, velho, você não quer me dar um anel? Eu falei, esse daqui é a maior lição que você vai ganhar. Toda vez que tu perguntar alguma coisa para alguém, pergunta como é, que anel que é, que coisa que é, como que é, né? Aí ele pôs esse fiofó no meu dedo aqui. Depois disso aí, nunca mais eu pergunto tudo. Boa. Se falasse pra mim alguma coisa, eu pergunto como que vai ser, que hora que vai ser, que dia que vai ser. Então, pra mim, foi a maior lição que eu tive do homem borracha lá do circo. Acho que era o circo espacial. Circo parava grande, ali na Vila Industrial. Homem elástico é ótimo. Um abraço, Heitor, um abraço, Nath. Que história sensacional, Alexandre. Que lição, tá vendo como às vezes a lição de vida vem das maneiras mais inesperadas. Nesse caso também com estelionato, porque o cara fez o Alexandre trabalhar por ele pra depois Genial. pagar um anel um pouco diferente. É uma lição melhor do que a maioria desses coaches picaretas que vendem curso aí pela internet, viu, Cê? História fantástica e é engraçado que ele faz aparentemente ali la garantia soy yo, né? O cara... ele imita o sotaque do homem borracha. Nossos ouvintes são diferenciados. Muito bom. Tem mais mensagem de áudio aqui também do nosso ouvinte do Manhã Bandeirantes. Você continua participando, 19 ao DDD 971021493. Cuidado com o anel. Mensagem de áudio que chega para você. Bom dia a todos. Bom dia. DJ Ale. Amigo Heitor Fredo. Oba. Dando uma olhadinha na internet, né, sobre esse negócio do Banco BRB de Brasília, tá atrelado, aí tem negociações com o Banco Master, né, todo esse escândalo. Eu fiquei assim com duas curiosidades, uma delas o tio Google me esclareceu. Eu vou até passar para você aqui, tá? Que quais bancos ainda são estaduais, né? Quais estados ainda têm bancos próprios, porque São Paulo não tem mais, né? Seria Banpará, do estado do Pará, BRB em Brasília, Banestes, Espírito Santo, Banese, Sergipe, Banrisul, Rio Grande do Sul, mais famoso, e Boni, Minas Gerais. Tá. Seria isso daí que eu consegui apurar pelo tio Google, né? Aí a pergunta que eu não sei a resposta. Qual desses outros bancos dos outros estados tem negócios com o Banco Master da mesma monta, do mesmo jeito que tem o BRB de Brasília? Essa pergunta eu não sei se você sabe me responder, Heitor Fredo. Eu não consegui a resposta no tio Google. E gostaria só de mandar um recado para a diretoria da Ponte Preta. Manda. Tá? Parem de cantar a música, o refrão da música. Aluga-se do Raul Seixas. Nós não vamos pagar nada. E resolvam os problemas. Boa. Um grande abraço a todos. DJ Ale. Futebol com suas realidades próprias, né? Como se o trabalhador do futebol não tivesse que receber em dia. Isso vale para Ponte Preta, isso vale para o São Paulo, isso vale para o Corinthians, isso vale para tantos times grandes, médios, pequenos do futebol brasileiro com uma mentalidade ainda de 1980. Uma hora paga. E essa de uma hora paga vai acumulando dívida trabalhista e aí a gente já tá vendo os efeitos em grandes clubes que simplesmente desapareceram. Tem um clube cheio de dívida trabalhista. Eu não vou nem falar dos nossos aqui de Campinas, mas que se bobear, cai pra Série A2 esse ano, hein? Time grande. A mensagem aqui do DJ Ale, deixa eu aproveitar para trazer informação sobre o Banco Master. Eu não tenho essa resposta aqui para você, DJ Ale, mas a gente, claro, tá acompanhando de perto. Existem muitas informações que ainda não vieram à tona. E a Polícia Federal realiza na manhã de hoje a segunda fase da Operação Compliance Zero para investigar novamente o Banco Master do empresário Daniel Vorcaro. As autoridades apuram prática de crime de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro.
Ao todo, 42 mandados de busca e apreensão foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal e estão sendo cumpridos em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Também há medidas de sequestro e bloqueios de bens e valores que ultrapassam 5 bilhões e 700 milhões de reais. Sena, há muito tempo a gente não vê um assunto que une o Brasil todo numa única causa. O Banco Master conseguiu. Porque o Banco Master tem gente investigado da esquerda, do centro, da direita, da extrema-direita, do STF, da imprensa, influencer. Tá todo mundo no mesmo balaio. E tá todo mundo tentando fingir que o assunto não existe, viu, Sena? E tem um problema quando tem muita gente assim poderosa implicada numa investigação dessas. É que as chances de ter um acordão e tudo ir para baixo do tapete e acabar em pizza é gigantesco. Então vamos ver se a Polícia Federal, se a parte técnica da investigação consegue elucidar de uma forma que todos os culpados, independentemente das suas bandeiras, sejam punidos. É isso que a população real, a população normal que vive o Brasil, que precisa trabalhar, que precisa pagar as contas, exige que tudo seja esclarecido e que os culpados realmente sejam punidos. Últimas mensagens aqui, agradecendo a ouvinte Silvia Jones. Bom dia pra você, Silvia. Ela escreve o seguinte: para fazer a Zona Azul foi rapidinho. Agora as calçadas que os empreendedores detonam e impedem que as pessoas caminhem por ali, aí não tem essa pressa toda. Pra que correr? Quem sabe se conseguirem uma maneira de cobrar. É o questionamento aqui feito pela Silvia Jonas. A mensagem também que chega aqui do Adriano Vermelho. Deixa eu agradecer ao Marco Bedin, conosco lá da cidade de Hortolândia. Deixa eu resumir aqui para ver se dá tempo da gente colocar a mensagem também do Adriano. Nesse fim de semana, uma pequena discordância acalorada na família. Motivo: jornada 5x2. Vieram com uma notícia que eu não vi em lugar nenhum, que dizia que os grandes mercados, hiper e atacarejos, a partir de março, estariam proibidos de funcionar aos domingos. Também não ouvi falar nada disso. Não faz nem sentido. Domingo é o dia nacional, pelo menos em casa, de fazer compra. Pelo amor de Deus, nem fecha, nem brinca com isso. Eu disse que é um absurdo, mas aí eles chegaram onde queriam, que isso é coisa da esquerda, que vai quebrar o país, que vai haver desemprego, culpa desses sindicatos, da propaganda, blá, blá, blá. O Adriano disse que tentou argumentar que, primeiro, a notícia está equivocada, segundo, não está aprovada ainda essa jornada, e é verdade. E segundo, toda vez que acontece algo bom para o povão, a direita diz que vai quebrar o país e tals. E conclui que, se isso acontecer, o mercado vai se autorregular. Então o patrão, da vez, levantou e disse: o empresário não perde nunca, ele vai repassar tudo para vocês aprenderem a não ser tão espertões. E é verdade, né? É verdade. Qualquer que seja o que o empresário julga como prejuízo, quem vai pagar é o cliente, no final das contas. É sempre repassado, Heitor. Agora tem um negócio nessa escala que a gente... eu acho que o grande mérito dessa discussão da deputada Erika Hilton foi colocar isso para discutir. Porque realmente é uma coisa que a população realmente... Não existe um trabalhador que não acha que 6x1 é muita coisa. Uhum. Né? Só quem não faz a escala. E 5x2 seria mais razoável, a pessoa descansar, aquela coisa toda. Agora, quando as pessoas falam nessa escala, as pessoas pensam só no grande empresário, né? No dono de um grande supermercado, numa grande metalúrgica. Mas a gente não pode se esquecer que a grande maioria dos empregos no Brasil são oferecidas, essa grande maioria é oferecida por micro e pequenas e médias empresas. E para um microempresário, um pequeno empresário, uma padaria, por exemplo, ele teria um pouco mais de dificuldade de abrir 6 dias e o funcionário ali acabar ficando 5 dias. Então ele teria um pequeno problema ali de logística, de dinheiro, de recursos, de movimentação, essa coisa toda. Isso iria pegar mais o pequeno empresário e não o grande empresário. Então é isso que precisa ser discutido e de que forma isso vai ser resolvido para equalizar. Agora, que para o funcionário seria melhor trabalhar 5 dias, não há a menor dúvida. E para encerrar o programa, a mensagem do Edmilson: na época do Senna tinha um circo muito famoso em Campinas, o Circo Chicuta. Será que o Senna lembra? Não me lembro do nome, mas eu lembro do Guaraciaba. Vários circos passaram, mas o Chicuta eu não lembro. Chicuta não me lembro. Bom, hoje é o seguinte, hoje tem as semifinais da Copa Africana de Nações. E hoje tem bola rolando na tela da Band.
2 da tarde, o confronto entre Senegal e Egito. 15 minutinhos antes, já tem o pré-jogo para esse clássico do futebol africano. Isso tem algumas mudanças também na nossa programação. Então, anote aí pelo seguinte. A programação da Band terá de meio-dia a 1 da tarde os Donos da Bola com Carlos Batista. 1 da tarde o Acontece com Laís Peçanha. 1h20 a Nath Luquezzi já estará no Band Mulher, uma edição compacta, mas com quais assuntos? Hoje nós vamos fazer uma receita para fazer aquele esquenta, além, lógico, dos babados do mundo dos famosos, uma receita, e inclusive essa receita vem diretamente de um desses países, Senegal ou Egito. Você vai ter que ligar sua TV às 1h30 da tarde para descobrir. Grande abraço, até amanhã, Nath. Até amanhã. Até amanhã, Sena. Até amanhã, obrigado. Vem aí, Carlos Henrique, o Nossa Área. Um grande abraço para você e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas.